Boa noite, todo mundo. Bem-vindos à primeira aula de uma série de aulas sobre como pensar o som no audiovisual. E hoje a primeira aula vai ser sobre. Vamos começar a pensar o som. Eu sou Alban Henriquez, eu sou técnico de som cubano, graduado da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, ICTV. Atualmente eu sou professor da Escola Livre de Cinema de Santo Andrés, ELCB. Também sou psicólogo e tenho muito tempo estudando a percepção auditiva e como o som se relaciona com a resposta emocional. É parte da minha linha de pesquisa, de investigação. Então, é, hoje vamos começar a falar do som, sentido geral, que significa que coisa é o som, é, e, e vamos explicar algumas características dele, para poder entrar, fazer uma espécie de introdução e começar a conhecer o som desde dos elementos mais básicos e assim poder nos ir adentrando no campo muito belo, muito hermoso de som no audiovisual. Mas hoje vamos falar de som e não vamos tocar ainda o audiovisual. Vamos falar de um jeito geral. Então, primeiro, que coisa é o som? Porque, sim, o som, muitas pessoas sabem que é, mas conceitualizar ou definir que coisa é fisicamente o som, que coisa é psicologicamente, que coisa é como nos afeta, não todo mundo pensou nisso. Quando assistimos um filme, estamos assistindo, e assistir tem uma conotação visual, mas o filme estamos olhando e também estamos escutando. Aqui em português, assistir também pode ser perceber num sentido mais amplo. Em outras línguas, as pessoas falam de olhar um filme. Em espanhol falamos ver uma película, ver um filme. Em inglês, watch a movie. Em português, somos um pouco mais, generalizamos um pouco mais os sentidos. Então, quando assistimos um filme ou assistimos algum evento da vida, esse evento da vida nós o percebemos com todos os nossos sentidos. E os nossos sentidos da percepção, basicamente, popularmente são conhecidos 5 sentidos básicos da percepção, mas sabemos que existem muitos mais. Existe sentido da a vista, olfato, ouvido, tacto, vista, olfato, ouvido, tacto. Me falta Paladar? paladar. Paladar. E também existem outros, como sentido do tempo, sentido do equilíbrio e muitos outros mais. Muito obrigado, paladar. Então, vamos nos centrar em sentido do ouvido, mas hoje não vamos falar diretamente da percepção. A percepção vai ser tocada na próxima aula. Hoje vamos falar do som como fenômeno e de algumas de suas características. Então, que coisa é o som? O som, fisicamente falando, é uma onda de pressão. Então, é a propagação de uma fonte, de uma frente de compressão mecânica, uma onda,
que se origina en una fonte y es captada por un receptor. Entonces, esa onda, o que acontece es que esa presión que gera esa fonte va comprimiendo as moléculas desse meio en que se transporta o som. Por exemplo, o som que normalmente escutamos se transporta pelo ar. Então, se eu estou falando, eu sou a fonte de som, eu estou emitindo um som, que é a minha voz, e vai entrar no microfone, e vai passar por um processo e vai sair pelos speakers de você, ou pelos fones de ouvido de você, e vocês vão perceber. Mas vamos, por um momento, a obviar toda a parte eletrônica, e vamos pensar, vamos imaginar que vocês estão aqui comigo. E que isso não é uma aula virtual, mas uma aula presencial. Então, vocês estão aí comigo, eu estou falando, e o som se transmite pelo ar, e vocês vão receber nos seus ouvidos. É como normalmente acontece quando dois amigos estão falando, ou quando uma pessoa está na rua e está percebendo tudo o que acontece ao redor. Então, o que acontece? Uma fonte emite essa pressão é uma onda mecânica que comprime as moléculas do ar e vai puxando essas moléculas e vai transmitindo essa onda. Até que essa onda chega a seu ouvido, e nesse ouvido está o tímpano, que é uma membrana que vai receber o movimento dessa onda, e você vai transformar essa onda em señales elétricas, blá, blá, blá. Tudo isso que vamos falar depois. Então, para que exista o som, vamos compartilhar, vamos começar aqui, Para que exista o som, bom, primeiro temos uma definição. Que coisa é o som? O som como fenômeno está definido como a propagação de uma frente de compressão mecânica ou uma onda mecânica, que é uma onda longitudinal, também pode ser esférica, mas essa definição fala que é uma onda maiormente longitudinal que se propaga de forma circuncêntrica, ou seja, em todas as direções, em todos os sentidos, é apenas em meios materiais como sólidos, líquidos ou gaseosos. O som não se pode transmitir no vácuo. Por exemplo, um dos experimentos mais clássicos que se faz, que são feitos com o som, fazem sonar uma campanela, um timbre, fazem sonar, e depois põem uma campana de cristal e extraem todo o ar que está dentro e fazem sonar novamente essa campanela e ninguém pode escutar. Porque se criou um vazio, um vácuo, então nesse vácuo a onda não se pode transmitir porque não existem essas moléculas desse meio para que se transmitam. Então, para que exista o fenômeno do som, tem que existir uma fonte, um emissor, que pode ser a voz, pode ser uma bocina, um altavoz, um fone de ouvido, pode ser qualquer coisa que gere um som. Um movimento de algum objeto, um motor, qualquer coisa no mundo que gere uma onda de pressão que pode ser audível, está emitindo um som. Para que esse som possa chegar a ser escutado, tem que se transmitir por um meio. E esse meio pode ser o ar, pode ser a água, pode ser um material sólido. A velocidade de som vai a variar em dependência do meio que se está transmitindo, em dependência da densidade desse meio. Normalmente, como
Como estamos, vivimos en una atmósfera terrestre, o meio que temos ao redor de nós é o ar. Então, no ar, o som se transmite a uma velocidade. Aqui temos vários exemplos. O som se transmite a uma velocidade de 340 metros por segundo, nas condições ideais de 20 graus Celsius de temperatura. Isso pode variar se faz mais calor ou mais frio, isso vai variar um pouco mais, um pouco menos, mas é aproximadamente essa velocidade no ar. Podem ver que é a 0 graus, perto do ponto de congelação, a velocidade do som é menor, 330 metros por segundo. Tomamos uma temperatura ideal como 20 graus Celsius, que não é nem muito calor, nem muito frio, para falar da velocidade aproximada mais comum do som no ar, não? Transmissão no ar, perdão. Que são 340 metros por segundo, é a constante que se utiliza como velocidade do som para fazer todos os cálculos que se fazem em todas as pesquisas científicas que têm a ver com isso. Então, vamos voltar atrás um momento. Então, a onda sonora tem várias características que são amplitude, comprimento e frequência. Vamos ver aqui neste esquema que temos acá, que nesta gráfica, que o comprimento é a distância entre um ponto e outro ponto da onda que tem o mesmo valor. Por exemplo, aí está marcado o comprimento da onda, por exemplo, de a crista, que a parte superior da onda, até a próxima crista. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos sair daqui um momentinho. Vamos a indicar aqui com o mouse. Bem? Podem ver aqui que temos uma cresta, e na próxima cresta, esse é o comprimento da onda. Essa é a longitude ou é o comprimento da onda. A amplitude da onda é que tão ampla, que tão longe chega, que tão alta é a cresta ou que tão baixo é o vale da onda. Essa é a amplitude. E a frequência é a quantidade de vezes num segundo que a onda faz um recorrido completo. Por exemplo, quantas longitudes de onda, quantos comprimentos de onda ficam dentro de um segundo. Por exemplo, se temos 60 vezes a onda dentro de um segundo, isso é uma onda de 60 Hz. A frequência se mide em Hz. Então, temos uma onda que tem muitas mais vezes a onda no mesmo segundo, então tem muita mais frequência. Portanto, o som será muito mais agudo. Seria como um som de 1 kHz, é o som do padrão de provas da televisão, padrão que se utiliza também como referência, tono de referência, que é um som como... Esse seria um tono de 1 kHz, isso seria que tem 1000 vezes a onda no período de um segundo. Tendríamos que essa onda, o recorrido da onda acontece 1000 vezes antes de terminar o segundo. Quando termina um segundo, a onda tive se expressou 1000 vezes nesse momento, não? Nesse segundo. Então, vamos continuar. Temos que a frequência e o comprimento da onda vão determinar
se o som é agudo ou grave, e se o som vai a ressonar em alguns objetos de um jeito determinado. Um som agudo, geralmente, o comprimento da onda é muito curto e a frequência muito alta. É um som grave, a longitude da onda, o comprimento da onda é longo, é comprido, e a frequência é baixa, é pouca. Então, ou seja, que os períodos da onda acontecem poucas vezes num segundo. Existen muitos exemplos, a voz humana que está em um rango determinado de frequência, esse tono de referência que se utiliza no audiovisual, que é 1 kHz. Então, existe um rango dinâmico, no qual nós escutamos, vamos falar disso mais adelante, mais adelante. Vamos continuar. Estábamos falando das características da onda. E anteriormente falamos do que precisa o som para existir, que precisa de um emissor, um meio e um receptor. Até aqui vamos bem? Então, agora vamos falar, já falamos da velocidade. A velocidade pode se calcular com a multiplicação do comprimento da onda, que é lambda, com F, que é a frequência. Então, num meio mais denso, como um metal ou um sólido, a onda se vai transmitir muito mais rápido. Por isso, as velocidades dependem do meio. E, por exemplo, aqui no alumínio, mesma temperatura que o ar, o som se transmite a 5.100 metros por segundo. Por isso, nós podemos comunicar por cable. Por exemplo, nos inicios da comunicação, a comunicação era por cable e a comunicação se sentia quase imediata a uma distância muito mais longa que se estivéssemos falando um para outro pelo ar. Então, vamos continuar. Então, quais são algumas das características básicas mais importantes do som? Aqui temos 4 fundamentais, que são a frequência, que já falamos dela, que é a qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons graves de sons agudos, que também em estudos musicais se pode chamar altura. Quando eles falam também de altura, estão falando de frequência, de uma qualidade da frequência. Também temos a intensidade, ou volume, que está relacionada com a amplitude. A frequência, lembrem, se mide em hertz. E 1 hertz equivale ao recorrido da onda em um segundo. Portanto, uma frequência de 60 hertz, a onda vai a estar recorrida 60 vezes em um segundo. E 1000 hertz ou 1 kHz são 1000 vezes em um segundo. Então, a intensidade, o volume, tem que ver com a força, com a força com que esse som é emitido. Esta é a qualidade que permite ao ouvido diferenciar os sons fracos dos sons fortes e se mide em decibel. Se mide em decibel em homenagem a Arthur Graham Bell, o engenheiro que se achaca a invenção do telefone, que agora se fala que não exatamente foi ele, mas isso é tema de outro momento. Então, vamos continuar. A duração ou intervalo é uma característica do som, porque o som, quando se emite, tem uma duração e termina sumindo ou se extinguindo. Essa duração tem várias características, tem várias etapas, desde que esse som é criado até que se extingue. E o timbre
que é a qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons de uma mesma altura e intensidade emitidos por fontes diferentes. Por exemplo, podemos diferenciar o som de um piano do som de um violão, aunque tenha mesma altura e mesma frequência. Porque nós podemos emitir um Lá fundamental 440 Hz com um violão e podemos emitir um Lá fundamental 440 Hz com um piano e vocês vão saber que um é um piano e outro é um violão. Então, falando da frequência, podemos falar que existe um rango de frequência que podemos perceber, que vai desde os 20 Hz até os 20.000 Hz ou 20 kHz. Esse é o rango de frequência audível. É o rango que nós chamamos som. Ou seja, tudo que está embaixo de 20 Hz é o que conhecemos como ultrassom. Infrasom. Ou seja, as frequências mais baixas que 20 Hz são infrasom. Certas vibrações que não sentimos, que não escutamos, mas podemos sentir. E tendrían comprimentos de onda muito grandes ou frequências muito baixas. Então, tudo que está detrás dos 20 kHz, um extremo vermelho agudo, seria ultrassom. E vocês conhecem que o ultrassom tem muitas aplicações técnicas para poder determinar outras coisas. Por exemplo, na imagenologia, quando uma mulher está grávida, o médico pode mandar fazer um ultrassom, uma onda não audível, mas é uma onda de pressão também que detecta os diferentes campos, os diferentes órgãos dentro e pode projetar uma imagem. Aqui, a partir de 20 kHz é muito difícil de escutar pelo ser humano. Outros animais têm a capacidade de escutar no ultrassom ou no infrasom. Existem diferentes criaturas na Terra cujo espectro audível é diferente que o espectro humano. Então, alguns animais, como por exemplo os cachorros, existem silbatos para cachorros que nós não podemos escutar. ¿Por que não podemos escutar? Porque estão sonando, estão tocando numa frequência muito mais alta que a frequência que nós podemos escutar. Então, um silbato, eu não sei como vocês chamam isso em português aqui, para chamar o cachorro é ultrassônico, ninguém escuta, não incomoda ninguém, e você pode chamar Apito. o cachorro vai vir a você. Perdão? Apito. Ah, pito, isso. Pito ou silbato em espanhol também pito. Pito todo mundo usa. Muito obrigado. Então, temos também os sons que estão dentro do espectro audível e a voz humana tem um espectro que é como entre os 60, 300, um pouquinho mais quando uma criança que fala muito, muito agudo. E quando fazemos falsete, podemos ir mais lá de 1 kHz ou 5 kHz, incluso mais. Tem cantantes de ópera que fazem algumas notas sobreagudas que vão, e se uno mide, as frequências são muito, muito altas e podem fazer que uma das características que vamos tratar na próxima aula, como a ressonância, quebrem taças de vinho em alguns lugares com a voz. Isso é porque a longitude de onda é do mesmo tamanho que o recipiente e
começa a fazer um fenômeno de ressonância e quando a ressonância é mantida no tempo, a estrutura pode se quebrar. Por isso, o som pode ser uma coisa muito perigosa. Existem armas sônicas e se fala delas. Algumas armas são audíveis e simplesmente incomodam as pessoas. Existe o famoso ruído marrón, não sei se conhecem, o ruído marrón que em um tempo determinado se utilizou para dissolver manifestações populares e faz que as pessoas fiquem mal do estômago e também existem alguns sons que podem infundir medo nas pessoas. Existem muitas pesquisas e não é como que não existe muita documentação comprovada de isso que estamos falando, assim que vamos voltar ao tema. Mas é um tema de muito interesse. Então, já conhecemos a frequência, conhecemos o rango de frequência audível, que é de 20 Hz até 20.000 Hz ou 20 kHz. Então, vamos continuar falando de outras das características do som. E, além da frequência, falamos de intensidade. Aqui temos um gráfico que, se todo mundo pode observar bem, tem o rango desde o limite, desde o limiar auditivo mínimo até os máximos que são perigosos ou com dano irreversível para o ouvido. A intensidade, também conhecida como volume, o nível de pressão sonora, quando se fala em termos técnicos de som, a quantidade de energia que se aplica ao corpo sonoro e que se mede em decibel, disso falamos. É representada pela amplitude da onda. E aqui podemos ver que, por exemplo, quando falamos com voz baixa, estamos perto dos 40 decibéis. Quando falamos normal, estamos aproximadamente flutuando ao redor dos 60 decibéis. Quando estamos em uma praça pública com mais pessoas, por exemplo, recreio escolar ou não sei, algum restaurante, bar, alguma coisa assim que não tenha música numa altavoz, sino somente pessoas falando isso, podemos estar perto dos 80, entre os 70 e 90 decibéis. Já a partir de 90 decibéis, o som começa a ser perigoso para o tímpano. Perigoso para nós. Agora, perigoso em que sentido? Como se fala isso? Porque as pessoas, em alguns momentos, falam, mas eu fico escutando muita música alta e não me faz dano. Bom, a percepção que você tem é que não faz dano a você. Isso pode acontecer porque ou você não escuta durante muito tempo e a duração não é muita, ou então o tímpano de você se recupera e não acontece nada, ou porque você já tem o tímpano dañado. Então, como está dañado, o nível de audição de você baixa, então você não percebe o que pode perceber um ouvido normal que não está dañado. Então, por exemplo, se sometemos o ouvido a sons dañinos com uma duração longa ou comprida no tempo, aí é onde começamos a experimentar dano auditivo. Então, pode ser dañino, se temos ouvido muito sensível, pode doer. Eu, pessoalmente, que tenho ouvido muito sensível, em alguns momentos, chego a sentir dor, em alguns concertos, baladas. Em Cuba existe um grupo de promoção musical que se chama PMM, que eles não respeitam certos parâmetros de emissão de som. Ninguém fala nenhuma coisa para eles, são muito populares, muitas pessoas vão a seus shows, e os shows deles estão por cima de umbral de linha
da percepção dolorosa. Muitas pessoas simplesmente se acostumaram, têm o ouvido dañado e não existe uma cultura com respeito a isso. Então, é uma coisa para ter muito cuidado. Vocês podem pensar, esse doido que como é especialista em som está falando assim. Não, pode fazer muito dano ao ouvido. Então, fiquem com cuidado quando estén perto de uma fonte sonora muito forte. Tentem não alongar a permanência num lugar onde o som é muito forte durante muito tempo. Você pode escutar durante um tempo música alto e pode não dañar seus ouvidos, mas não é recomendável, porque a pessoa gosta da música e vai querer continuar escutando. Então, tenha em conta que a música se pode escutar muito bem a certos níveis que não são dañinos para o ouvido. Então, vamos continuar. Então, aqui, antes de continuar, aqui teníamos que 0 decibéis, mínimo, limite mínimo de audição. 90 decibéis começa a ser perigoso. 120 decibéis, algumas fontes falam que, alguns autores falam que é limiar da audição dolorosa. E 130 decibéis é o limite máximo com lesão irreversível de ouvido. Aunque em algumas gráficas, como a que está mostrada aqui, a partir de 115 decibéis já fala de lesão irreversível. Irreversível é um término que eu pessoalmente não estou de acordo com ele, mas se expõe o tímpano a sons mais altos que esses, pode chegar a ser irreversível o dano, ok? Então, outra das características que falamos é a duração. A duração ou intervalo de duração do som está representado nesta gráfica. Normalmente, depende do som, é diferente, mas geralmente é assim. E se compõe de 4 etapas, 4 estágios. Sim. 4 estágios na duração, na vida do som, como podemos falar. A primeira fase é o ataque, do inglês attack. A segunda é o decaimento, em inglês decay. A terceira, sustentação, em inglês sustain. A quarta, repouso ou relaxamento, em inglês release. Por que falo em inglês? Porque as pessoas que vão trabalhar com som, os cineastas, os editores, as pessoas que vão trabalhar com isso, os termos dentro dos software que tem a ver com isso, vão aparecer como attack, decay, sustain e release, e normalmente não se traduzem. Não se faz tradução. Todo mundo conhece, todo mundo fala como attack, decay, sustain, release. Alguns países tendem a traduzir tudo. Por exemplo, Espanha traduzem até as unidades físicas do sistema internacional. Então, quando falam de potência, em vez de falar de watt, falam de vatios. Eu não sei aqui em Brasil se falam de potência como watts ou se traduzem a potência a vatios ou alguma outra forma, mas o sistema internacional, as unidades não devem se traduzir. É meu critério pessoal. Então, por isso eu senhorei aqui esses termos, porque são os termos com que os alunos de cinema e os profissionais do audiovisual vão se encontrar no futuro. Então, que são estas fases? Attack, decay, sustain, release. Bom, o ataque é a primeira manifestação, é quando o som começa, é criado, ele alcança um pico, que esse pico é o máximo, que se denomina transiente, ou transcend. Eu não sei em português como chama você, acho que é transcende. Não estou certo disso, mas é o pico máximo do som. Então, a partir do pico máximo, tem uma fase de caída ou decaimento, até que
se mantém uma fase de meseta ou uma fase estável. Essa fase de caída, o som diminui um pouco, mas começa a manter um nível permanente ou sostenido durante um tempo. Nesse tempo, é a terceira fase que é sustentação. É a partir de que termina a fase de sustentação, começa a decair até sumir, que é a fase de repouso ou relaxamento, até que o som desaparece. Então, as gráficas de diferentes instrumentos musicais, por exemplo, vão ser diferentes. Eu não trouxe nenhuma aqui à aula, mas podem achar na literatura. No final da aula eu vou deixar uma tela com referências para quem queira continuar aprofundando no conhecimento. Todos os finais da aula vou deixar uma tela com referências em português que são para que vocês possam aprofundar. Estão muito boas essas referências. Eu aconselho a vocês que quando termine a aula, em algum momento da vida, tirem essas referências, conservem com vocês, porque vão ser muito úteis. Então, essa é a característica da duração ou de intervalo do som. Vamos a continuar. Então, do timbre já falamos, que é a característica que nos permite diferenciar o som diferenciar o som, ou seja, que pode ser de uma mesma altura, de uma mesma intensidade, ou que pode ser emitidos por fontes diferentes. O timbre é como a cor do som, que nos vai dar um tono, uma cor diferente. Não é mesmo uma guitarra, um violão espanhol, que um violão elétrico. Não é mesmo um piano que um clavicêmbalo. Não é mesmo a voz de uma mulher que a voz de um homem que a voz de uma criança. A diferença que nós percebemos é o timbre. Incluso a voz de duas mulheres, que se pode parecer muito, tem diferença. Nenhuma voz é exatamente igual à outra. Sempre existem diferenças. Porque temos diferenças físicas nos ressonadores, nas cavidades, as quais usamos para emitir o som, que são a boca, a garganta, o diafragma. Nós emitimos o som desde os diferentes ressonadores. As pessoas que se dedicam, por exemplo, a aprender canto, eles aprendem a dirigir o som dentro dos corpos para poder emitir diferentes sons com esses ressonadores. Se vocês gostam dessa ideia e querem que fale disso, podem pedir e nos próximos livros podemos incluir lives, podemos incluir esse tema. Não está incluído, incluso no plano, mas se pode fazer. Ok? Podem pedir e incluímos nos próximos vídeos. Então, até aí as características principais do som. Então, eu queria duas coisas. Uma delas, não sei quantas pessoas temos já participando da aula, neste momento, saber se alguém tem alguma pergunta e se alguém quer agregar alguma coisa. Professor, boa noite, o grande. Eu tenho uma dúvida, sim. Um imitador, uma pessoa que imita uma voz de outra pessoa, ele consegue afinar, ajustar o timbre da corda vocal ou tem mais coisas que ele ajusta para fazer essa imitação? Bom, a nível fisiológico, eu não posso responder essa pergunta. Mas a nível técnico, vou tentar dar uma resposta a isso. Os imitadores são pessoas que têm normalmente educado um rango bastante amplo de registro, de tessitura, por exemplo. Aunque também a voz pode se falsear. Por exemplo, nós temos uma tessitura
os homens, temos três tessituras que são tenor, barítono e basso. Mas existem homens que podem cantar como mulheres, que podem ser por tessitura contratenores, como algumas mulheres. E podem ser contratenores, mas um homem que pode ser barítono, baixo, tenor, também pode falsear, é fazer falsete. Por exemplo, os vocalistas, os cantores de heavy metal dos anos 70, 80, e incluso agora ainda se escuta e ainda existem bandas de heavy metal, eles cantavam de um jeito que, tendo uma voz que está num registro, eles saíam do registro e falavam, por exemplo, I don't wanna. Eu estou falseando, eu não chego lá, mas é um jeito que se faz contraindo parte das cordas vocais aqui, que não sei se é contraindo ou expandindo, mas alguma coisa acontece com as cordas vocais que quando você vai a imitar o som, você tranca a garganta aqui. E, por exemplo, para imitar o patrão, o tono de 1 kHz, pode fazer isso e imitar o tono. Mas os imitadores, que fazem? Eles educam os órgãos deles. Eles estudam, praticam. Eu acho que nenhuma pessoa tem limites como para chegar a certos comportamentos ou certas manifestações que podem parecer impossíveis. Agora mesmo se está provando que muitos deportes extremos, que muitas pessoas têm medo de praticar, muitas pessoas no século passado e no século antes passado achavam impossível de fazer. E hoje em dia muitas pessoas fazem isso e se está voltando uma coisa comum e muitos jovens começam a praticar essas coisas incríveis e muito riscosas e cada vez praticam com mais segurança isso. Então, é parte do desenvolvimento evolutivo da pessoa. O que quero dizer é que o ser humano, para mim, não tem limites nesse sentido. Se em um tempo determinado, uma época determinada da história humana, temos certos limites, esses limites vão se quebrando, vão se transcendendo, ou algumas coisas vão se atrofiando, outras coisas vão se desenvolvendo. Acho que é assim. Legal. Acho que no futuro vamos ter menos pelo, não sei. É, no futuro já não é mesmo, não? Meu avô tinha tudo isso aqui e agora já eu não, por exemplo. Para mim o futuro já chegou. Professor, mais uma dúvida simples. Não sei se o senhor saberia, não sei se o senhor saberia responder, mas tudo bem. O senhor falou de frequência da onda, 60 Hz até 1000 Hz. A voz humana, ela em média, ela fica. Qual é a frequência de onda da voz humana, por exemplo? Porque eu não consigo. Eu ouço 60 Hz, é como eu olhar para uma régua em centímetros. É uma medida, mas assim, qual eu estou perguntando da voz humana porque dá para tirar uma média, algo que eu sei o que é, entendeu? Tipo a sirene de uma ambulância. Isso é uma coisa meio variável, mas não sei se você entendeu a pergunta. Só para eu ter uma referência na minha cabeça. Existe uma referência, existem documentos que falam disso, exatamente. Mas que posso falar eu com a minha experiência? A voz mais grave, normal, porque existem vozes mais graves, mas a voz mais grave normal, não sei, entre 60 e 80 Hz. A voz mais aguda, dentro da tessitura normal, pode estar perto do kHz, uma voz muito chillona. Por exemplo, uma mulher que fala muito fino, ou as crianças, quando estão gritando, oi, oi, olá. Isso está perto do kHz. Isso
podemos comparar com os tonos e você vai saber. Está incluso um pouquinho mais lá do kHz, mas não é uma medida exata. Existem gráficas que falam de isso, que estão medidas. Eu não trouxe neste momento, não tive tempo de trazer, mas eu posso trazer para a próxima aula e começar a aula ensinando essas gráficas e falando disso para introduzir a percepção humana. Legal, obrigado, Vamos fazer professor. isso e queda anotado. Fica anotado para a próxima aula trazer os gráficos do espectro de frequência da voz humana. Ok. Agradeço. E o Henrique, ele colocou no chat, se o senhor puder incluir na próxima aula a sugestão que tinha feito agora há pouco. Você podia incluir? O senhor fez a sugestão agora há pouco. Henrique, se você puder escrever no chat, eu te agradeço, querido. Que o senhor sugeriu agora há pouco que, olha, isso não está nas próximas aulas, mas eu posso incluir e tal. É que eu estava... sim, mas não diz que... Não, o senhor disse o que era. Eu não estou lembrando o que era. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Qualquer coisa depois eu vejo na gravação e aviso o senhor, para não interromper mais a aula. Obrigado, professor. Tá bom. Não, o que eu tinha que falar nesta aula já está falado. Na próxima aula vamos falar das características acústicas e da percepção auditiva. As características acústicas é como o som se manifesta nos locais. A reflexão, a absorção, difração, depende das propriedades e como nós percebemos o som, que é um tema mais delicado, e como nós interpretamos e convertimos esse som. Perfeito. Hoje era só as características do som, e como a frequência, intensidade, altura, timbre, bum, bum. Então, perfeito. Se tem alguma outra pergunta que fazer... O Mário. Perto da hora. Mário? Alban, boa noite. Boa noite. Então, eu não sei se você teria alguma coisa para estar colocando, mas eu deduzo que está tudo a ver com a questão de frequência, a questão voltado ao tratamento de eletroconvulsoterapia, que é a terapia do choque, certo? Sim, certo. Eu faço parte de um movimento social onde que somos veemente contra esse procedimento, sabendo exatamente as consequências tantas que ele já trouxe, lembrando, inclusive, que lá atrás a eletroconvulsoterapia, né, ela já foi muito utilizada como um procedimento de tortura lá, a partir da última Guerra Mundial, certo? Era um dado muito tortura, e isso acabou já, desde lá para cá, já veio sendo muito polêmica essa prática. Mas, nem por isso deixou de, com o passar do tempo, continuando sendo aplicada em alguns hospitais psiquiátricos, tudo, e que, infelizmente, agora, com a mudança retrógrada que tivemos na nossa Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas, o governo acabou incluindo de novo esse procedimento com uma prática, certo? Com dinheiro do SUS, inclusive, para a compra desses aparelhos de eletrochoque. Mas eu sei bem as consequências que isso traz, que já andou trazendo a tantas pessoas, devido, obviamente, à forma que era regulada lá e realmente as sequelas que trouxe esse choque, né, nas pessoas. Principalmente com o transtorno mental. Eu, como psicólogo, também estou em contra dessas práticas, mas tenho que aclarar uma coisa. A ver, por exemplo, a frequência é que se utiliza nos eletrochoque ou nos eletrosonhos, que é outra técnica que também induz corrente,
mas não é uma corrente dañina, que se utilizava também em Cuba depois, diferente do eletrochoque, mas eu pessoalmente também não estou de acordo com o eletrosonho. É um tipo de indução elétrica que pode gerar também certo dano neural, mas sim, a frequência está inclusa em todas as ondas da vida. A luz também se manifesta como onda e tem frequências, pero as frequências luminosas são muito mais altas que as frequências do espectro audível. O espectro visível também é a recepção de uma onda de frequência. As cores têm diferente frequência. Por exemplo, tem do vermelho ao violeta e tem o infravermelho, que está por debaixo do vermelho, está ultravioleta, que está por cima do violeta. É mesmo. Agora, a frequência da eletricidade é a mesma. O que varia é a intensidade que se aplica nos eletrodos. A frequência é a mesma. Por exemplo, em Europa são 50 Hz, em América são 60 Hz. Aqui no Brasil, vocês utilizam as duas 110 volts, 220 volts, mas eu não sei aqui no Brasil se vocês utilizam 60 Hz ou 50 Hz. Acho que é 60 Hz também, mas eu não estou certo disso. Tendria que perguntar a um especialista em eletricidade. Então, mas o que eu posso falar disso, como técnico de som, como psicólogo, é que é uma prática que implica uma frequência, que é a frequência da corrente alterna, mas essa frequência não varia, é a mesma. Simplesmente é o mesmo impulso elétrico que com uma fonte, o que vai variando é a intensidade. A frequência é a mesma. Intensidade vai mudando nos eletrodos. As técnicas de eletrosonho, eu não sei se quando você fala de eletrochoque, estava falando o que faz convulsionar o paciente. A técnica de eletrosonho já não faz convulsionar o paciente. É uma técnica de indução elétrica no cérebro que o que faz é inibir certas ondas e estimular certas outras ondas cerebrais. Igual, como eu não conheço totalmente, nunca trabalhei com elas, não posso falar de que tão daninhas são para as neuronas. Mas sempre que você induz uma corrente no cérebro, você está afetando as neuronas. Porque a comunicação cerebral é uma comunicação eletroquímica. E disso vamos falar na próxima aula, quando falemos da percepção auditiva. Porque existe uma conversão, como mesmo nos equipos de som, nos equipamentos de som. Existe uma conversão, por exemplo, este receptor que eu tenho aqui, é um gravador Zoom H4, que tem duas cápsulas de microfone que são receptores. Mas esses dois microfones são microfones de condensador. Então, o que acontece? A onda sonora chega ao microfone e essa variação de pressão se converte em um estímulo elétrico nas placas do condensador. Isso está traduzido como uma onda elétrica que se registra e se guarda nos dados da memória. Depois, eu pego esses dados da memória e eu posso voltar a traduzir, voltar a convertir em som, saindo por um altavoz com um processo parecido. Disso também vamos falar, acho que na quarta aula ou a quinta, que vamos falar desses processos, como ocorrem, provavelmente um pouco antes, porque já na quarta ou quinta estamos falando de audiovisual. Então, o que eu quero falar, sim, as frequências podem ser utilizadas para o bem e para o mal. Incluso agora mesmo existe uma polêmica, porque a frequência fundamental de afinação foi cambiada, foi mudada. Várias vezes na história do mundo também existe uma tabla que eu vou apresentar para vocês na próxima aula, que tem a ver com as diferentes frequências de afinação dos instrumentos musicais ao longo da história.
é a última frequência que se utiliza para afinar quase todos os instrumentos musicais, que são 440 Hz, tem muita polêmica, da qual eu não quero falar nesta aula, mas se tem pessoas interessadas, podem pesquisar no Google, frequência de 440 Hz, e vão aparecer muitas polêmicas em relação a isso, a por que a partir dos anos, finais dos anos 40, princípios dos anos 50 do século XX, se cambiou, se mudou a afinação de 432 ou 435 Hz a 440 Hz como padrão para afinar instrumentos musicais e qual foi o objetivo disso. Isso polêmico, interessante, para os que querem pesquisar, eu deixo assim, como de tarefa, não para aula, para sua cabeça. É muito interessante a história dos padrões de afinação na música e padrões de frequência, do som, notas fundamentais. Então, não sei se eu respondi a pergunta de você, mas Não, eu também, sim. eu Não, tudo concordo bem. com você em É, que esses tratamentos são... eu não indicaria esses tratamentos para meus pacientes. sim, De um outro terapia. detalhe que eu queria colocar também é que, certamente, a Organização Mundial da Saúde, ela também emite uma série de notificados, tudo, à instituição, aqui quem lida com esses negócios sonoros, tudo sobre o nível máximo que, a partir dali, já chega a afetar a mente, né? Sim, com certeza. Você vê que Existem parâmetros. eu tive há uns meses atrás, eu passando uma experiência, eu comprei isso já faz muitos meses atrás, comprei um fone de ouvido, daquele que sem fio, né? Que você coloca, né? E daquele que num toquezinho só você regula a altitude dele ou não, né? Uhum. E eu notei que ele veio bem baixinho e que, passando ali do limite, que para mim, para a gente aqui está acostumado a se adaptar a um sonoro um pouco mais alto, daria abaixo, mas que já foi suficiente para surgir uma mensagem que, a partir dali, poderia causar danos auditivo na pessoa. Você vê? Isso porque é uma coisa que vem lá da China, tudo, eles já cada vez mais se gerenciam mais essa questão, né? Perante os instrumentos, tudo que envolve questão sonora, né? De manter o limite que não ou então de estar sempre divulgando e também se gerenciando nas indústrias, tudo, para que não façam coisas acima daquele certo limite que pode causar danos, né, a uma pessoa, né? Sim, com certeza. É muito importante. E eu vou falar uma coisa para você. Você quer recuperar o ouvido de você? É muito simples. Basta começar a escutar a música mais baixo. Vai chegar um momento em que a percepção de você vai se abrir outra vez e vai a escutar os níveis que são. Mas, num princípio, vai começar a escutar e vai escutar baixo. Se você ainda não tem dano irreversível no ouvido, você pode recuperar a sua audição. Mas, com a prática, desestimulando, dando os estímulos mais leves que como você recebe. E assim, a atenção começa a se acordar com respeito a isso e você começa a perceber muito mais do que você tem limitado, porque o mesmo organismo de você está limitando a sua percepção para se proteger. Então, uma das coisas que acontece quando ocorre um som, acontece um som muito grande, é que instintivamente a pessoa aperta os dentes, tranca e aperta os dentes.
é instintivo, uma resposta emocional direta. É uma resposta do sistema nervoso periférico simpático. Ou seja, é resposta direta, não passa pelo consciente. Então, nessa resposta a um som muito grande, muito intenso, o corpo instintivamente tranca os dentes. Essa é a primeira razão. Senão, quando voltem a sentir um som muito forte, vão notar, se lembram, vão perceber que vocês instintivamente, sem desejos de fazer, trancaram, fecharam. Ou as mãos a tapar ouvidos. Também. Mas essa é Ainda mais... tem a questão também de um ser humano, quando ele fica algum tempo exposto a um sonoro muito elevado, muito alto, depois ele fica, às vezes, vários dias ainda com aquilo na cabeça, ainda com aquilo no cérebro ainda, né? Incomodando ainda, Sim, né? afeta. Todo o som que está por cima dos níveis pode gerar ansiedade, pode gerar desconformidade, moléstia, ficar importunada a pessoa. Sim, com certeza. Isso vai fora dos níveis de bem-estar. Quando você sai da zona de conforto já. E esse é um jeito, uma maneira de sair da zona de conforto. Então, alguém tem alguma outra pergunta? Você está satisfeito com as respostas que eu dei para Sim, você? inclusive, hoje, não só hoje, há muito tempo, a gente, é coisa muito comum de você estar vendo, vira e mexe, cantores, tudo, quando estão nos palcos, estão tudo usando o aparelho, né, ali, né? Agora, Sim, aqueles aparelhos, esses tudo já, aparelhos são referências. ou São alguns já referências que para... são referências de guia para eles poder cantar e não sair do sincro da música. Essa é uma referência que o técnico de som manda da consola para eles, que são a referência dos instrumentos base guia da orquestra que está tocando com ele. Por exemplo, eu sou cantor, eu vou ter a referência da bateria, o baixo, o piano ou provavelmente de toda a orquestra. Depende de como se faz o desenho. Normalmente é a referência de toda a orquestra, sem a voz, para não me confundir. A voz estou saindo eu. Eu vou escutar minha voz em cima dessa referência, mas essa referência são os instrumentos. Esse tem que chegar aos seus ouvidos, porque no cenário, normalmente, antes, você não tem essa referência nos ouvidos, mas tem umas referências na parte anterior do cenário. Mas muitos músicos ficavam incômodos porque quando se moviam no cenário perdiam a referência. Ou porque essa referência estava muito baixa para eles. Então, que se deu? Esses fones de ouvido vão e a referência vai direito. Agora, eu pessoalmente não gosto dos fones de ouvido que vão dentro da orelha. Existe uma diferença entre os fones de ouvido de onda redonda e de onda plana. Também podem pesquisar isso no Google, eu não vou falar disso em classe. Não é de interesse do curso, mas existe os fones de ouvido de onda redonda e de onda plana. Podem pesquisar a ver que fala disso. Há uma onda que a onda plana está todo o tempo bombardeando o tímpano diretamente. E a onda redonda é mais suave. Eu prefiro utilizar os fones de ouvido profissionais, que são grandes, ou os fones de ouvido que são tipo casco, tipo que envolve, como que tem o grande, que envolvem toda a orelha, todo o pavilhão auricular. Por quê? Porque isso sai de um altavoz que está aí, você pode regular o nível, normalmente são de onda redonda, e os auriculares que se mexem dentro do ouvido, normalmente são de onda plana. Tem muito bons auriculares Pro dentro do ouvido que são muito bons. Eu não vou discutir isso.
mas eu prefiro os que vão fora. Porque também a sensação que me dá é a mesma sensação de que se eu estou escutando fora, não dentro do ouvido. Eu estou escutando de fora. É algo perceptual, é algo pessoal, mas é a minha preferência. Então, podem pesquisar a diferença entre fones de ouvido de onda redonda, fones de ouvido de onda plana. Não sei se está satisfeito. Não, sim. E tem também a frequência também, que nem, por exemplo, dos aparelhos de surdez das pessoas, né? Como que ele tem que ser regulado, na questão frequência, tudo. E existe um aparelho próprio para regular aquilo, né? Na frequência dos aparelhos. Eu falo isso porque o meu pai, ele chegou a usar um dia. Então, eu me lembro como que quando vinham as pessoas com um aparelho aqui próprio para testar, para ver se ele tinha na frequência de limite dele, Mas, certo? ¿qué tipo de aparelho usou ele? ¿Aparelho de implante coclear ou de auditivo? Não, é interno. Ah, implante. É interno, dentro do ouvido. Sí, que é interno, que é interno. Implante de cóclea. Inclusive, eu até estranhei, porque depois chegou mais para frente, precisou ter com o avanço da tecnologia, chegou no momento de que todo o gerenciamento do aparelho era feito via satélite, certo? Nos aparelhos mais modernos de hoje, são via satélite, onde lá da central, certo? Que vem nos aparelhos, tudo, eles regulam essas coisas tudo, via satélite, né? Muito interessante esse tema. Então, é uns procedimentos meio assim. Então, é umas coisas tudo com o avanço da tecnologia para todos os lados, né? Inclusive nessa de som também, né? Com certeza. Hoje em dia, no audiovisual, cada vez temos mais fidelidade, mais nível de qualidade e também mais complicações técnicas na hora de fazer. Mas nós vamos acostumando porque são os tempos que são e temos que aprender a tecnologia para não ficar de trás. Agora você assiste um filme e não é mesmo que nos anos 50 ou 60, que você assistia ao filme em estéreo ou mono. Agora você assiste um filme em 5.1 e você tem um som que envolve, som envolvente de toda a sala e você está vendo, não sei, por exemplo, Godzilla delante de você e passa o helicóptero dos militares e você sente como se vai para trás, porque já você tem um sistema de som dentro da sala de cinema que pode recriar o som do ambiente. Então, o que fazem os técnicos de som agora? Agora tem que Sincronizar? poblar, tem que gravar muita mais trilha sonora para poder recriar tudo esse ambiente. Então, agora se fazem muitas mais tomadas de ambiente durante a filmagem. Por exemplo, eu tenho um IMAX, eu não tenho comigo, mas existe, não sei se está na internet, porque é um formato muito grande, e não sei se aqui vi no Brasil, porque já se estava movendo internacionalmente. Se chama Cuba The Movie, ou Cuba o Filme, que é de um diretor norte-americano que se chama Peter Chang. Esse IMAX é o primeiro IMAX filmado em Cuba. Para formato IMAX, como disse, é uma tela de 20 metros por 20 metros, ou uma tela muito grande, quase quadrada. O formato é quase quadrado, mas é muito, muito grande. E quando você assiste o filme, você se perde. Foi gravado com câmeras com uma resolução 8K, que é o dobro da máxima resolução dos televisores de agora. 8K. As câmaras, nesse momento, eram câmaras tão estranhas que todo mundo tinha alguma coisa a ver com as câmaras, porque era a Red One VistaVision e a Alexa 65, Alexa de Arri e Red One de Red One.
otra firma de tecnología de cámara. Eran esas dos cámaras que en ese momento da Red One só existían 8 dessas câmaras no mundo e da Alexa 65 existiam mais, mas era muito, muito cara. Uma câmera de $150,000 a renda. Era uma coisa espetacular. Então, ¿qué quiero decir con eso? Que para poder ter um som equivalente a essa qualidade de imagem, tínhamos que fazer muito ambiente. Então, os três técnicos de som que trabalhamos nesse documentário de segmento, trabalhamos sozinhos, em 3 diferentes etapas. Eu trabalhei na segunda etapa e parte da terça. Não, parte da primeira, final da primeira e a segunda completa. Meu amigo Evelio Manfred trabalhou na primeira e Juan Carlos Herrera trabalhou na terceira. São 2 técnicos de som muito conhecidos no cinema cubano e internacional. Eles sempre trabalhamos do mesmo jeito e os técnicos de pós-produção lá, eles falavam, parece que foi só um técnico de som que fez o filme, porque os parâmetros são os mesmos, a forma de gravar a mesma. Sim, porque nós éramos uma equipe e trabalhávamos com os mesmos métodos. Então, por isso ficou assim. Mas tivemos que fazer muitas tomadas de som, muitos ambientes, muitos, e classificar nos reportes todos esses ambientes para que os editores pudessem construir lá na Califórnia essa trilha sonora tão boa que se escuta quando você assiste o filme. O filme é Cuba, The Movie. Cuba, o filme. Cuba, a película. Não sei em português se eles vão traduzir. Eu vou pôr no chat o diretor e o filme. Vocês deveriam assistir se têm a possibilidade de aceder a ele. Ok? Alguém mais tem alguma outra pergunta? Da minha parte, foi tudo muito bem explicado. Só tenho a agradecer. Tirou umas dúvidas que fazia tempo que eu tinha. Henrique? Alguém mais tem alguma Henrique, outra? o Henrique, o microfone do Henrique está chiando. Não dá para ouvir você falar, Henrique. Qual o nome do filme? É Cuba, o filme. O Cuba The Movie. O professor escreveu lá, escreveu no chat. Tenta falar, Henrique. Seu microfone está aberto agora. Não estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Agora estamos te ouvindo, tá ótimo. Ah, tá. Não, é que eu pesquisei no Google e tinha aparecido outro filme, desculpa aí. Mais nenhuma dúvida? Só isso? Eu acho que no Facebook tem um link, eu vou encontrar e pôr aqui. Podem entrar no meu muro de Facebook, está associado nos meus vídeos. No meu muro, na parte das minhas fotos, no final tem uns vídeos. Os vídeos relacionados tem 4 filmes cubanos. Um deles é Cuba The Movie. Isso vai a ir direto à página, mas não direto ao filme, mas tem as características, o cru, os filmes, tudo isso. Eu coloquei no chat o endereço da sua página do Facebook, professor. Sim. Igual, se pedem para o diretor Peter Chang, podem achar mais fácil. Se põe o nome do diretor que eu pus aí, Peter Chang, provavelmente achem mais fácil o filme. E que o filme é um IMAX. Então, você pode escrever IMAX Cuba, Peter Chang. Coloquei o link da página do Google. Perfeito. Muito obrigado.
Então, você ia fazer outra pergunta? Não, não, Alban, nenhuma pergunta. Mas iba a pedir uma coisa para a próxima aula, para que se falara na próxima aula. Sim, eu tinha pedido, mas eu acabei esquecendo, desculpa. O que você tinha falado? Não tem problema, todos somos humanos, podemos esquecer. Mas pode deixar, quando lembre, no grupo. Eu vou tomar nota disso e pomos na próxima aula, na próxima live. Vocês podem apreciar que as lives têm um formato diferente que as aulas com vocês. As aulas técnicas com vocês são mais específicas, as lives são mais gerais para todo o público, para que todo mundo possa assistir e não fique sem entender. Esse é o propósito. Essa mesma, Mário, sim. Essa é a página. Essa é a minha página, sim. Ok, eu acho que até aqui. Então, muito obrigado por nos acompanhar nesta noite. Espero ter mais pessoas na próxima. Na próxima vamos falar de características acústicas e percepção auditiva. Para então poder entrar, introduzir o tema e falar na aula posterior, já da parte do cinema e de como escutamos o cinema. Ok? Perfeito. Então, muito obrigado a todos. Obrigadão, professor. Pessoal, antes de sair, Valeu, mano, muito foda. vamos para o link vamos para a foto do sorriso? Vamos para o print do sorriso? Neta, você tá sem câmera, Neta, Sem hoje? câmera grande. Ok. Tô sorrindo. Eu sei, ó, você sempre está sorrindo. Vera, posso pedir a liberdade de você abrir a câmera? Se você estiver sem, tudo bem, não tem problema. A Vera está com a câmera fechada, tudo bem. Vamos lá, pessoal? No 3, 1, 2, 3, print. Aê, valeu, vocês são demais. Deixa eu só confirmar, ficou muito bom. Daqui a pouquinho a Cris envia para vocês. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Alban. Foi muito legal. Ok, senhores. Opiniões, dúvidas no grupo. Eu gostaria muito de saber as opiniões certas para poder perfeccionar as próximas, porque as próximas eu queria fazer gravadas. Para fazer gravadas, tenho que ter em conta isso. Vou fazer interativa, uma mais, como de aqui a 2 aulas mais, vou ter outra interativa para poder interagir com vocês. Então, outras que são gravadas, tá bom? Se preferem live ou gravada, também podem falar isso. Tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite. Ok, então. Obrigada, Alban. Valeu, Alban. Falou. Muito obrigado. Falou, pessoal. Falou, Obrigado. Alban.